Sim. Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas neste nosso blog franciscano, Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Neste encontro, nós vamos voltar à regra bulada, olhando hoje a bula Solet Annuere, do Papa Honório III, e depois o primeiro capítulo da regra. Vamos ouvir, então, a bula papal. Honório, bispo, servo do servo de Deus, aos diretos filhos, a Frei Francisco e aos demais irmãos da Ordem dos Frades Menores, saudação e bênção apostólica. Costuma a Sé Apostólica anuir aos piedosos votos e honestos desejos e conceder benévolo favor aos que pedem. Por isso, diretos filhos no Senhor, inclinados às vossas piedosas súplicas, vos confirmamos pela autoridade apostólica a regra da vossa ordem, aprovada pelo nosso predecessor, o Papa Inocêncio, de boa memória, e anotada nas presentes letras, e a consolidamos com o patrocínio do presente escrito, a qual regra é assim. Bula papal é um documento através do qual o Papa aprova pedidos que lhe são feitos, no caso, a regra de São Francisco. O nome de cada bula é tirado, geralmente, das 2 ou 3 primeiras palavras. No nosso caso, as palavras são Solet Annuere, do latim, que significa costuma anuir. A parte final da bula vem após o capítulo 12, último da regra, no qual se encerra a regra. Desse modo, a regra vem inserida nesse documento papal. Poderíamos dizer que a bula é uma espécie de escudo ou manto, através do qual a Igreja dá perpetuidade e protege o carisma franciscano e lhe dá o caráter eclesial. Garante, portanto, a todos aqueles que seguem essa regra de estarem em profunda comunhão com ela, a Igreja dos Apóstolos. Essa importância pode ser vista na frase "vos confirmamos pela autoridade apostólica a regra da vossa ordem, aprovada pelo nosso predecessor, o Papa Inocêncio". Isso significa, portanto, que a partir de então fica confirmada a pertença da Ordem de São Francisco e de todos os seus seguidores à Igreja Católica, uma nova pertença. A ordem, portanto, não é mais de Francisco, mas da Igreja. E que ser franciscano é uma nova forma de ser católico. Isto, então, a respeito da bula. Vamos agora ler o primeiro capítulo da regra, que tem como título "Em nome do Senhor", com um ponto de exclamação, começa a vida dos irmãos menores. O texto reza assim: a regra e a vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Frei Francisco promete obediência e reverência ao Senhor Papa Honório e a seus sucessores canonicamente eleitos, e à Igreja Romana. E os outros irmãos atenham-se em obediência a Frei Francisco e a seus sucessores. Até aqui o texto do primeiro capítulo. Vamos então agora tecer algumas reflexões. O primeiro capítulo da regra bulada compõe-se de duas partes bem claras e lógicas. Primeiramente, encontramos o princípio que deve reger toda a vida de um frade menor e depois a resposta que deve ser dada por aqueles que têm a graça desse chamado. Vamos então olhar o princípio. O primeiro capítulo é primeiro não por ser ou por estar no começo de uma série de outros, mas por ser a fonte, a raiz de todos os seguintes, isto é, de toda a vida franciscana, de toda a ordem e de cada franciscano. Isso significa que nele encontramos a raiz ou fonte do carisma franciscano e que, a partir dele, devem ser lidos e entendidos todos os demais capítulos. Princípio, raiz ou fonte é aquele vigor misterioso que nos pega por dentro de surpresa, mediante a não menos misteriosa graça do encontro. O nosso cotidiano, nossa vida, é costurada pela graça de muitos encontros. Encontramos um vizinho, encontramos um pássaro, uma flor, um novo dia, mas há alguns, ou um, que é como o divisor de águas, estabelecendo um antes e um depois, marcando todo um novo rumo, o princípio de nossa vida, de nossa existência. Nesse caso, geralmente, vem em forma de iluminação, alegria, entusiasmo e certa angústia. Iluminação, alegria, porque nos abre a porta de um novo ser, de uma nova criatura, nos converte para uma nova vida ou existência. E angústia, porque temos de largar um mundo já conhecido, uma vida amada, e entrar para um mundo desconhecido, uma vida nova que precisamos descobrir, abraçar e a ela nos consagrar. De qualquer forma, há sempre uma morte e uma nova vida. Mas não basta saber que aí, no primeiro capítulo da regra bulada, está a fonte de nossa regra e vida. Importa, acima de tudo, ver seu modo de ser, seu espírito, seu modo de portar-se, sua alma, pois é a ela que devemos conformar nosso espírito e nossa conduta. E a primeira constatação é de que estamos diante de um mistério, uma realidade inacessível a nós, que ultrapassa todas as nossas possibilidades. Por isso, só pode se achegar a nós
porque ela se apequena, se humilha. E se nós a quisermos receber, também temos de nos apequenar na humildade e na confiança. Além do mais, por ser uma realidade que está para além de toda a nossa competência, é preciso que, antes de querer conhecê-la, a desejemos e a amemos, pois o que move a fonte em seu íntimo mais íntimo não está nenhum interesse próprio, mas antes um grande desejo, uma grande afeição, uma paixão de pura e generosa doação, entrega diligente e paciente, desculpe, de si mesma. Esse modo de ser pode ser visto até mesmo nas fontes físicas de uma lavoura. Desculpe. A tudo que encontram, ervas, animais, pessoas, se entregam, revigorando-os e fazendo-os florescer e frutificar. Melhor ainda, pode ser visto nos dois jovens que se enamoram e casam. O vigor da gratuidade do encontro, fonte, leva-os a nascer de novo, transformando-os, convertendo-os agora em esposo e esposa, que geram amor, perdão e novas vidas, os filhos, a família. Na vida franciscana, essa fonte vem com o nome de Vida dos Frades Menores. E assim descrita nesse primeiro capítulo, observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, em pobreza e em castidade. Eis a fonte, a raiz, o princípio para todos nós franciscanos. Jesus Cristo e seu Evangelho, sua boa nova de Filho do Pai do céu. Seu modo de ser, sua alma, pode ser percebida em toda a história da salvação como aquele que vem para se doar a nós a modo de castidade, isto é, puro, inocente e virgem, como criança que se doa à vida, ou a rosa que floresce, se doa sem porquê nem para quê. Vem a nós também a modo de obediência, humilde, súdito a todos e a tudo, como servo dos servos. Vem a nós, finalmente, diz a regra, a modo de pobreza, isto é, despojado, sem nada de próprio, nada reservando para si, até a doação da última gota do seu sangue na morte e morte de cruz. Segundo Platão, o modo de ser de um princípio é como de um Deus. Quando instalado entre os homens, salva tudo, caso receba de cada um dos que o tem nas mãos o empenho adequado. O princípio é tão grande e tão anterior a nós que sempre ultrapassa nossas medidas de saber, conhecer e receber. Por isso, nunca seremos nós que o temos ou guardamos, mas é Ele que nos tem e nos guarda. Por isso também, nossa resposta vem sempre com atraso e em dívida.
Esta é a razão pela qual o Senhor nos ensina a que todos os dias nós rezemos: perdoai-nos as nossas dívidas. Ou seja, toda a nossa tentativa de oferecer o empenho adequado para bem recebê-lo, princípio, sempre aparece pequena e inadequada. Mas isso não importa. Quando o empenho de corresponder ao princípio que está presente de boa vontade e como boa vontade, a realização pequena não nega e não obscurece a grandeza do princípio. Pelo contrário, ela, nossa tentativa de corresponder-lhe, pertence, mesmo na sua pequenez, à grandeza do princípio. O único risco da nossa parte é de esquecer de agradecer dádiva tão preciosa e benfazeja. Eis o princípio da regra da ordem dos frades menores. Jesus Cristo crucificado. A pobreza, a castidade e a obediência em pessoa. Fonte que vai nos fazendo, nos formando todos os dias, aos poucos, através dos exercícios que se nos são oferecidos em cada um dos demais capítulos da regra. Francisco, em verdade, nunca pensou, muito menos quis escrever e viver uma regra, mas sim uma vida, ou melhor, o modo de viver de Jesus Cristo com seus apóstolos. Era o que ele queria dizer com a expressão forma de vida. Por isso não aceitou a exortação do Papa Inocêncio III, que queria que ele seguisse a regra de outras ordens então existentes. Por isso também sentiu-se muito contrariado quando, mais tarde, alguns frades, sábios e doutos da ordem, com a ajuda do cardeal Ugolino, foram pedir-lhe permissão para seguir, pelo menos em parte, a regra de outras ordens. O argumento deles era que essas sim ensinam assim, assim e assim a viver de maneira ordenada. A resposta foi: ouçamos, irmãos meus, Deus me chamou pelo caminho da humildade e mostrou-me o caminho da simplicidade. Não quero que me faleis em outra regra, nem de Santo Agostinho, nem de São Bernardo, nem de São Bento. O Senhor me disse que queria que eu fosse um novo louco no mundo. E Deus não quis conduzir-nos por outro caminho a não ser por essa ciência, que é a loucura da cruz de Cristo. Então, este é o princípio, a fonte da regra franciscana. Vamos ver agora a segunda parte, que é a nossa resposta. A segunda parte do primeiro capítulo contém, portanto, a resposta à iniciativa amorosa do princípio, do carisma, que é Jesus Cristo e seu Evangelho, que quer vir ao nosso encontro. E a resposta, escrita na regra, diz assim: Frei Francisco promete obediência e reverência ao Senhor Papa Honório III e a todos os seus sucessores, canonicamente eleitos à Igreja Romana.
Esta passagem, muitas vezes, tem despertado em alguns ou muitos um certo desconforto, parecendo-lhes ver nela uma coerção indevida por parte da autoridade eclesiástica. Segundo eles, a Cúria Romana teria forçado Francisco, com seu carisma, sua ordem, sua vida, a submeter-se a ela. Esquece-se que Francisco já havia estabelecido esse princípio no prólogo da regra não bulada. Além do mais, desde o começo, seu carisma, sua ordem, nascem dentro da igreja e através da igreja, da Eucaristia, na igrejinha de São da Porciúncula, quando ouviu o Evangelho explicado pelo padre pobrezinho. Esquece-se também que a igreja, com seu Papa e sua instituição, é feita de santos e pecadores, e que é o corpo de Cristo, o primeiro sacramento de sua presença no mundo através dos tempos. Ou seja, Francisco, vendo a igreja com seu Papa, sua cúria, etc., sabia distinguir, ver muito bem o seu novo Senhor Jesus Cristo crucificado. Submeter-se ao Papa, à Cúria Romana, era submeter-se àquele que, por nosso amor, não se envergonha de submeter-se a toda humana criatura, também e principalmente ao Papa e à Cúria Romana. Se ele não se recusou em obedecer às corruptas autoridades religiosas de seu tempo, ao poder político de Pilatos e até mesmo ao amigo traidor Judas, como não haveria ele, Francisco, de obedecer ao Papa e a toda a autoridade eclesiástica, e até mesmo aos mais pobrezinhos sacerdotes deste mundo? Pecadores? Não me importa, pensa e diz Francisco. Neles não vejo nada e ninguém mais senão Jesus Cristo, meu Senhor. E é nessa santa, pura e perfeita obediência ou entrega que todos devem viver. Por isso, Francisco, que se entrega às mãos do Papa e da Cúria Romana, todos os frades, por sua vez, devem entregar-se a Frei Francisco. Por isso diz, e os outros irmãos atenham-se em obediência a Frei Francisco e a seus sucessores. Finalmente, portanto, no fundo, o princípio que move nossa regra e vida não é outro senão o princípio, a alma do nosso Deus. Um Deus que, em vez de vergonha, sente glória, sente honra, dignidade por estar preso e submisso a nós, pobres pecadores, mas seus filhos muito queridos. Por isso, o texto da regra começa com esta significativa evocação, com ponto de exclamação, e que nós deixamos de ler agora na conclusão desta nossa reflexão. Diz assim: em nome do Senhor começa a vida dos frades menores. Neste nome do Senhor está, portanto, o começo, o princípio, a fonte de toda a regra franciscana, da regra bulada. Meu querido irmão, minha querida irmã, um grande abraço, paz e bem.